Qual o impacto de um programa de desenvolvimento individual ou de equipe dentro de uma pequena organização? A gente está em cidades pequenas, né? A Paula Tost está em cidades pequenas. E a gente, naturalmente, a maior parte das empresas que a gente tem são pequenas cidades. E uma das coisas que eu mais escuto de colegas, enfim, que eu vejo aí na boca do povo, é a dificuldade que eles têm de contratar e principalmente de manter boas pessoas na equipe. E eu volto com essa pergunta. Qual que é o impacto de um programa de desenvolvimento continuado em uma pequena empresa? Bem, eu quero falar com vocês 3 etapas que são cruciais se você está querendo ter uma equipe boa e que fique com você. Vamos lá. Primeiro momento, a gente tem que entender que tipo de equipe que você quer, né? Quando você tem uma pequena empresa, o impacto de ter uma pessoa mais ou menos, ou seja, um desempenho mais ou menos, ele é muito maior do que em uma empresa grande, que você tem várias pessoas e acaba que um cobre, né, ou sabe cobrir o que o outro faz. Em uma pequena empresa, não. Então, dentro de um pequeno negócio, a gente precisa de dar muito mais atenção para o desenvolvimento de pessoas, porque às vezes aquela pessoa vai ser se você tirar ela faz um estrago no seu negócio. Então, vamos lá. Tô com a missão aqui agora de dizer para vocês como que a gente vai fazer isso de forma mais prática possível. Como é que a gente faz dentro do Paula Tost? Primeira coisa, entender que tipo de perfil que a gente quer. E entender tipo de perfil que a gente quer vai de acordo também com a organização do negócio e organização das áreas. Se você é uma empresa que tem uma área só, beleza, é um pouquinho mais simples. Mas se você já começa a dividir e organizar, poxa, eu tenho uma área de vendas, eu tenho uma área de marketing, eu tenho uma área, né, de recursos humanos, a operação, produção, logística, expedição. Independente, né, do negócio, você tem uma divisão em áreas ou setores. E esses setores, eu gosto de pensar que eles têm perfis diferentes. Veja bem, no nosso caso laboratorial, uma pessoa com perfil de marketing, ela não se adequa ao perfil financeiro. Na verdade, é quase que o oposto. Poxa, mas é dentro da mesma empresa? Sim, é dentro do mesmo negócio, mas eu quero pessoas com perfis diferentes. Enquanto dentro de marketing eu quero um cara muito mais criativo, eu aceito um cara um pouco mais desorganizado, dentro de uma medida. Na área financeira eu não aceito isso. O financeiro eu quero extremamente organizado, a pessoa super disciplinada, porque o financeiro é rotina, né? É uma rotina. Marketing, se você procurar um cara de marketing muito organizado, provavelmente esse cara não tem uma dificuldade de fazer criação ou de resolver problemas rápidos, assim. Perceba então que o primeiro ponto é entender que tipo de pessoa que você está buscando para o seu negócio. Como é que a gente faz? Cara, tem uma ferramentinha, né? Algumas ferramentas de desenvolvimento de perfil, de mapeamento, mas enfim, eu uso muito papel e lápis. E lá eu começo a construir o profissional que eu estou buscando, o perfil do profissional que eu estou buscando, a partir das exigências que eu tenho para aquela área e os objetivos que a pasta tem. Então eu preciso dos objetivos de forma mais clara possível, com indicadores já, e eu preciso entender qual que é a missão daquela área, né? Qual que é o objetivo final, o que aquela área representa para o negócio, o que ela entrega. Se isso está mapeado, fica muito mais fácil para mim entender que tipo de pessoa que eu quero e quais são as habilidades que eu preciso daquela pessoa dentro daquele setor. Se eu tenho isso, então no primeiro momento eu preciso de ter na ponta do lápis que tipo de pessoa que eu quero em cada uma das minhas áreas. Segundo momento, agora eu preciso entender no mercado onde que eu procuro essa pessoa. Mas concorda que se eu já tenho uma leitura melhor de entregas, eu tenho uma leitura melhor de que tipo de gente que eu preciso, fica muito mais fácil até para eu entender aonde que eu vou procurar, né? Eu sei que em algumas empresas no mercado, mesmo mercados pequenos, são mais reconhecidos por terem profissionais, de repente, né, que tem uma linha de atendimento melhor. Por exemplo, se eu estou buscando uma pessoa para o front, né, independente da unidade, e eu estou buscando um cara mais que tenha mais habilidades, né, de comunicação, de lidar com o cliente direto, eu vou em que tipo de empresa? Eu vou em empresas que têm isso. Então, eu busco muito profissional da Natura, busco muito profissional da Boticário, busco muito profissional Cacau Show, e aí eu vou procurando esses perfis em lojas, né, de varejo, que são pessoas que já têm essa expertise, já têm essa bagagem. Se eu estou buscando uma pessoa financeira, por exemplo, poxa, tem alguns escritórios de contabilidade, né, tem algumas empresas maiores que têm uma estrutura maior, de repente você tem profissionais jovens que não tem um espaço para ele crescer, eu pego esse cara. Então é muito de acordo com
Então, com o tipo de pessoa que eu quero, com o perfil que eu já desenhei, qual que é a missão e um pouco de inteligência mercadológica para entender quais são as empresas que também gostam desse tipo de perfil. Mas isso tudo é para quê? Isso tudo é porque eu estou falando ainda no processo de seleção. Então, a gente falou primeiramente da importância de eu saber o que eu quero. E o segundo momento, de eu entender aonde que eu posso buscar isso. E agora, no terceiro momento, eu estou com a missão agora de contratar essa pessoa, né? Eu tenho uma vaga que eu preciso de preencher. E na empresa a gente divide em 3 partes. Depois que foi feito o processo de recrutamento, você tem 3 partes para você desenvolver essa pessoa. O primeiro, que a gente chama de onboarding. O que é esse onboarding? Onboardar, né? Não existe isso em inglês, mas onboardar. Você fazer um onboarding é você colocar aquela pessoa que é de um mundo diferente para dentro do mundo negócio, no caso, a sua empresa. O que é isso? Naquele momento, qual é a importância? Primeiro, ali ele vai entender o que é e o que não é um negócio. Ele vai entender visão, missão, qual que é o propósito, o que está por trás do negócio, quem são as pessoas que vão lidar com ele direto e indiretamente. Ele vai conhecer o chefe, né? Ele vai conhecer os chefes, se tiver mais de um, ele vai conhecer os setores, ele vai entender um pouquinho do que é de fato o negócio na prática. Esse onboarding, ele pode demorar em 1, 2, 3 semanas, dependendo da complexidade do negócio e do nível que esse profissional vai ocupar, nível hierárquico. Mas um processo de 1 semana, se você fizer bem, tá passando tá ótimo. Para quem não tem nada, um processo de onboarding de 1 semana. Poxa, mas significa que dentro dessa primeira semana esse cara não faz nada? Não, ele faz muita coisa. É uma carga de conhecimento que ele vai ser exposto na primeira semana muito grande, muito grande. E esse momento é importante por quê? Porque depois livra muito esse profissional de tomar de repente uma bronca, uma puxada de orelha por coisas que ele não sabia que era da cultura da empresa. Lembrando que esse profissional ele estava em negócios anteriores ou ele estava se preparando para isso, né? Pensa que ele não estava no mercado de trabalho ainda, mas ele tinha uma cultura, ele tem a cultura dele, tem as características dele. Quando ele entra num negócio, ele está entrando em um mundo diferente, onde você já tem uma cultura que é um pouquinho diferente, né? Por mais que esteja na mesma região, na mesma cidade, inclusive em cidade pequena, mas cada empresa tem características que são muito singulares. E esse profissional, para ele entrar bem, para ele desenvolver bem, ele tem que entender muito isso. Então, essa primeira semana é extremamente importante, um onboard muito bem estruturado, né, com começo, com meio e fim. É muito rico e corta muito caminho. E é importante que esse primeiro momento de onboard ele seja feito normalmente pelas figuras que mais conhecem o negócio. E eu estou pensando em empresa pequena, é o momento que aquele aprendiz, aquele trainee vai ter com o dono ou com o CEO ou com o gestor máximo dentro daquela unidade ou daquele setor. E por que tem que ser com esse pessoal? É porque é onde que ele vai ter uma visão macro do que acontece ali. Ele vai entender pormenores sobre a marca, extremamente relevante que ele entenda um pouco como é que a marca se posiciona, porque a partir daquele momento ele faz parte daquela equipe e ele precisa de se comportar dentro daquele conjunto de regras que a gente estabelece como cultura organizacional. Feita essa primeira passagem, ainda dentro dessa primeira passagem, você começa um processo de identificar a que nível esse profissional está e ele é apresentado aonde que ele precisa de chegar. A gente trabalha muito com a ideia do chá, que é o conhecimento, habilidades e comportamentos. E dentro desse chá, você mapeia quais são os comportamentos, as habilidades, e os conhecimentos que são necessários para ele conseguir executar a função dele, pensando quando ele já estiver pronto, 100%. Então, a partir desse mapeamento, você consegue identificar os pontos falhos, onde que esse cara tem mais dificuldade. E, naturalmente, você vai orientar os treinamentos para ele, as certificações, ou seja qual for a forma que você vai trabalhar, para que ele diminua esses pontos críticos. E outra coisa que é importante, essa segunda fase a gente está falando do ramp-up. O ramp-up eu vou pegar um profissional
que não está pronto, que chegou agora na minha empresa, e eu vou colocar ele a ponto de bala, né? A ponto dele conseguir executar pelo menos 90% do que a gente espera dele. Isso dura quanto tempo? Novamente, depende da complexidade do negócio, mas aí a gente faz a ramp-up de 1 mês, dependendo do business, e a gente faz a ramp-up de 3 meses. Tem empresas mais, né, vamos pensar em empresas de SaaS, demora aí até 6 meses para eles concluírem esse processo de ramp-up. E como é que a gente faz isso? Treinamento, novamente. Entrou profissional, você já tem preparado o cargo dessa pessoa, a função. E você tem ali preparado, mapeado também, quais são as exigências que você tem para ele, o que você espera, nível de produtividade mesmo, de números, né? E aquilo vai te ajudar a desenvolver a trilha de conteúdos para esse cara chegar até o ponto que ele esteja pronto, né? Então, e aí é semana por semana, monitoramento, feedbacks diários, né? A gente usa a figura de um enable, né? Que é um facilitador, não é o gestor, né? Mas é um enable, é um facilitador que está acompanhando essa pessoa, como se fosse um padrinho ou a madrinha desse cara na empresa, que é de acordo com a posição que ele está, que vai ajudar esse cara a se posicionar dentro do negócio e acelerar ou falar, cara, beleza, tá indo no ritmo legal. É muito bom quando você consegue ter essa figura do padrinho, da madrinha dentro do negócio. Quando não tem, às vezes é o próprio dono, né, a dona que vai ter que fazer isso daí. Então, processo de ramp-up. Segundo, cara, tá pronto, o cara tá indo bem, 90%, tá 100%, tá, como você disse, tá alinhado igual a todo mundo. Acabou o treinamento? Bem, na maior parte das empresas a gente nem chegou até aí, né? Mas não deveria. A gente percebe o seguinte, qual que é a importância? Então, voltando na pergunta lá atrás, qual a importância de um programa de desenvolvimento individual ou de equipe para uma pequena empresa? É porque o mundo está mudando muito rápido, certo? E as posições, as empresas também estão mudando. A pressão que você tem do mercado, a pressão dos concorrentes, a pressão do consumidor, que hoje tem um poder absoluto na mão, é muito grande. Então, naturalmente, eu quero que essa pessoa entre no meu negócio e ele continue o quê? Gerando valor. E para gerar valor, gente, não tem jeito. Não é fazer o que eu fazia ontem que vai me gerar os mesmos resultados. Então, eu preciso de estar aprendendo, preciso de estar evoluindo. Esse aprendizado, essa evolução vem de onde? Claro que vem da pessoa, né? Tem gente que isso é característico dela, só que não é comum. Então, como é que você faz para que, de modo geral, as pessoas façam isso dentro de um negócio? Você cria um programa de desenvolvimento de equipe, no caso, e individual. É através disso, então, palestras constantes, certificações, né, os programas de capacitação, as mentorias, feedback, o coaching. Nossa, eu gosto muito do coaching, principalmente para posições mais de gestão. Ajuda demais. Então, não é botar o cara para ficar fazendo treinamento atrás de um computador ou apresentação. Não é isso, cara. Mas todas as vezes que você tem um momento com a pessoa que você gere ela, aquilo é um momento também que você tem para aprender e para ensinar algumas coisas e para alinhamento cultural. Acho que isso é o pulo do gato. Então, 3 fases, gente, além do recrutamento, né? Você tem o onboarding, a primeira é o momento da pessoa dentro do negócio, o ramp-up, que é o segundo, que é o preparo para ele fazer um bom trabalho, e o terceiro, que é o forever, que chama ongoing, né? Tem esses nomes, estão em inglês naturalmente porque essa metodologia veio de fora. Então, ongoing significa que o cara, depois de 3, 4 meses que ele já terminou o onboarding, o cara tá beleza, e ele vai ter um programa de manutenção. Gente, quando a gente fala de programa, tá? Às vezes fica assim, poxa, mas um programa, eu sou uma empresa muito pequena, eu não consigo montar um programa para desenvolver as pessoas, eu não tenho gente para fazer isso. Tá, você tem você. Você é o dono. E você tem que entender que quanto mais você passa conhecimento, mais você consegue fazer as pessoas se engajarem nisso, ou seja, mais elas trazem também conhecimento para dentro do seu negócio, mais o seu negócio se torna valioso, porque conhecimento tem valor. E mais, isso naturalmente influencia em melhor qualidade do produto, serviço, influencia em uma experiência melhor para o cliente interno e externo, influencia o impacto de marca, o engajamento, influencia em um ambiente de trabalho que é favorável para a inovação. E, gente, hoje todo negócio, eu estou falando de todo negócio, é extremamente importante que você vise isso. Então, essas são as minhas dicas para hoje. Até mais, um grande abraço.